Olá, meu amigo, tudo bem, minha amiga, meu irmão, minha querida irmã? É muito bom estar aqui na série Nisto Cremos, que tem como objetivo apresentar a Santa Palavra de Deus através das 28 crenças, das 6 doutrinas que nós temos anunciado das Escrituras Sagradas. É muito bom ter sua companhia, é muito bom estar com você, onde você estiver, seja à noite, seja dia. Como é bom estar com você, com a sua presença aqui nesta live de conhecimentos práticos também da palavra maravilhosa, inspirada do Senhor. Muito bem, eu quero anunciar os nossos canais para que você fique atualizado. Nesses canais, através deles, nós temos anunciado a esperança e viralizando esta maravilhosa palavra, promessa do Senhor através das Escrituras. No YouTube, pr.Emanuel Gonçalves, no perfil do Facebook Emanuel Gonçalves e também na minha página do Facebook pr.Emanuel Gonçalves, você verá, assistirá quantas vezes desejar esta série que tem levado maravilhosa a palavra de Deus de forma bem prática, bem clara, bem nítida sobre as crenças e sobre as doutrinas de sua maravilhosa inspiração, tá bom? Então, vai lá, dá um like, se inscreve no meu canal. É simples e não se esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que eu tiver um novo vídeo, um novo material, uma novidade, você será avisado, tá bom? Que Deus abençoe você nesta noite, se você estiver pela manhã, nesta manhã, ou à tarde, nesta tarde, para que você possa compreender muito bem as sagradas palavras do Senhor. Eu quero nesse momento apresentar uma participação especial hoje com vocês para estudarmos juntos a palavra do Senhor, o pastor Patrick Marlon. Muito obrigado, pastor, por sua companhia, pelo convite que de pronto atendeu, de estar falando do amor de Deus para todos os nossos irmãos, para todas as nossas irmãs, tá? Deus te abençoe, que o Senhor seja mais uma vez usado para esse momento. Com vocês, meus amigos, pastor Patrick Marlon, anunciando o Nisto Cremos, a palavra do Senhor. Obrigado, pastor Emanuel, pelo convite. Me sinto muito honrado em participar com vocês, distrito de São Cristóvão, de um momento tão importante quanto esse. Sabe por que eu falo que é um momento importante? Porque estamos estudando as 28 crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, a série Nisto Cremos. Parabéns, pastor Emanuel. Isso é de extrema importância, porque dentro deste livro nós trabalhamos as 28 crenças fundamentais, que na realidade são 6 doutrinas subdivididas em 28 tópicos. E hoje nós estamos na terceira doutrina, que fala a respeito da salvação, a doutrina da salvação. E dentro dela nós temos o 8º tema desta série, que é o grande conflito. E para entendermos este tema, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 1. Vou dar um tempo para que você possa abrir a palavra de Deus. Esta é a maneira segura de ouvirmos Deus falando conosco, é através deste livro. Um dia uma jovem disse assim: pastor, sabe qual é o meu sonho? Eu queria muito ouvir a voz de Deus. Eu disse: leia a Bíblia, irmã. Mas pastor, teria que ser em voz alta. E eu disse: então leia em voz alta. Porque é aqui que Deus fala conosco. Deus fala conosco através da palavra dele. Amém? E eu costumo dizer que a Bíblia é o único livro que nós estudamos na presença do autor. Então vamos convidá-lo para participar conosco neste momento, quando eu e você estaremos estudando a palavra de Deus. Feche os seus olhos e ore comigo. Obrigado, Senhor, pela alegria que nos concede de estudarmos a tua palavra. Ilumina então a nossa mente para entendermos aquilo que é inspirado por ti. Pois nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Gênesis capítulo 1, verso 1. Começa assim: Bereshit bara Elohim ve'et Shamaim e eretes. Pastor, que língua é essa? Essa é a língua hebraica. É a língua original do livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés. No Antigo Testamento, nós temos a língua hebraica, aramaica em alguns textos, como o livro de Daniel, por exemplo. E no Novo Testamento, nós temos o Evangelho de São Mateus no hebraico e os demais na língua grega. Mas o texto e as palavras que eu falei aqui se encontram na língua hebraica, escrita por Moisés. A expressão, então, Bereshit, é muito comum para nós no português, é claro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. No princípio, criou Deus. Eu quero examinar com você um pouquinho, palavra por palavra. Nós vamos fazer aqui uma análise das palavras hebraicas, transliterando para a nossa linguagem, o português. Bereshit. A palavra Bereshit significa princípio, início, quando tudo começou. A palavra Deus, ou o nome Deus, vem do hebraico Elohim e é citada 26 vezes por Moisés só no capítulo 1, apresentando aqui uma linguagem trinitariana. O nome Elohim tem a ver com Pai, Filho e Espírito Santo. Aparece também a palavra Shamaim, que é traduzida como céus. Aparece a palavra Haaretz, que é traduzido como terra. E você tem o verbo barar, que é o nosso verbo criar. E este verbo barar é um verbo exclusivo divino. Somente Deus pode usar esse verbo. Por quê? Porque esse verbo refere-se a Deus como criador e alguém que pode criar do nada. Quando é o homem, é usado a palavra yatsar, que é o verbo formar. O homem não cria, o homem forma da matéria existente que veio do nada, criada por Deus. Deu para entender? Então o verbo barar é um verbo usado somente por Deus. É o carimbo do Criador. Somente ele pode utilizar-se deste verbo. Mas duas palavras merecem destaque no tema O Grande Conflito, que é o tema proposto para estudarmos hoje. A primeira dela é Bereshit. A palavra Bereshit, que nós traduzimos como princípio, ela tem um tronco verbal. O tronco verbal é Rosh. Rosh é traduzido como cabeça. No original, Gênesis capítulo 1, ele ficaria assim: na cabeça de Deus estava os céus e a terra. Sabe o que isso nos mostra? Planejamento. Essa terra foi planejada. Essa terra não é um mero acaso de um acidente cósmico. Nós não somos um acidente no meio do caminho. Eu e você fomos planejados por Deus. Tudo que existe na terra foi planejado por Deus. Veio da cabeça de Deus. Por isso essa expressão Bereshit, com uma raiz verbal, Rosh, cabeça. Na cabeça de Deus estava tudo. Mas aparece também a palavra Shamaim. E Shamaim, quando você encontra as palavras hebraicas com o final in, significa que se encontra no plural. É o plural do hebraico. Então você vai encontrar a palavra Shamaim, que é muito bem traduzida no português como céus. Você percebe que quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, ele está apresentando a palavra céu no plural. Se está no plural, é porque existe mais céus. Como assim, pastor? Vamos explicar. O primeiro céu que nós conhecemos é chamado de céu atmosférico. É esse céu que nós conseguimos ver a olho nu. Mas você tem também o céu sideral. Este, então, é chamado de segundo céu. E o terceiro céu, ele é mencionado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Eu gostaria que você, então, pudesse abrir a Bíblia comigo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 1 e o verso 4. Paulo, quando escreve a sua segunda carta, em especial os seus últimos capítulos, Paulo estava tendo uma controvérsia com os líderes religiosos daquela época. E nesta controvérsia, as pessoas gostavam de glorificar a si mesmo. Eles chegavam num púlpito de uma sinagoga, pregavam e gostavam das luzes. Então, quando Paulo prega o capítulo 12, ele se exclui.
Ele fala na terceira pessoa, porque ele não quer trazer glória para si. A glória é unicamente para Deus. Então ele usa uma linguagem na terceira pessoa para proteger a si mesmo e para que o nome de Deus possa ser exaltado. Então, capítulo 12, verso 1 diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Percebe? Ele tira a pessoa dele de cena e ele fala: a revelação é do Senhor. Verso 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Lembra? O primeiro céu atmosférico, o segundo céu sideral e agora nós estamos no terceiro céu. Paulo então diz que foi levado ao terceiro céu. E ele diz mais: se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Ele repete essa frase: foi arrebatado ao paraíso. Perceberam algo? Paulo chama o terceiro céu de paraíso. Este nome paraíso é uma linguagem paulina para falar da habitação de Deus. O que a Bíblia está nos mostrando até agora? Que Deus habita no terceiro céu. Nós já entendemos. Temos o primeiro céu, que é o atmosférico, o segundo céu, que é o sideral, e o terceiro céu, na linguagem paulina, é o paraíso. Tá claro para você? Então agora eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, no verso 17. Nós vamos agora para o segundo livro da Bíblia, o capítulo 15, verso 17. Voltamos agora os nossos olhos para Moisés. Capítulo 15, verso 17. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Amigos, perceberam? Deus habita no terceiro céu e esse local se chama paraíso. Mas quando nós colocamos os nossos olhos nos escritos de Moisés, Moisés chama o terceiro céu de santuário. E um santuário não levantado por mãos humanas, mas levantado pelo próprio Deus. Moisés é categórico em reafirmar, e ele afirma várias vezes, dizendo que este santuário é o celestial, porque ele foi estabelecido pelas próprias mãos de Deus. Quando nós olhamos para Isaías, capítulo 14, verso 13, Isaías chama o santuário celestial como o monte da congregação. Essa é a linguagem de Isaías para definir o santuário. E o que fazemos em uma congregação? É um local que nós nos reunimos, por isso usa-se a palavra vamos congregar, né, o verbo congregar, porque estamos reunidos para adorar. Então o santuário celestial é um local também que os anjos se reúnem para adorar, para louvar o Senhor. Então esta é a linguagem de Isaías, monte da congregação. Quando olhamos para Ezequiel, no capítulo 28, no verso 14, Ezequiel chama o santuário como Monte Santo de Deus. Então, perceberam? A linguagem de Paulo, paraíso, terceiro céu. A linguagem de Moisés, santuário. A linguagem de Ezequiel, monte da congregação. A linguagem de Ezequiel, Monte Santo de Deus. Isaías, monte da congregação. Ezequiel, monte santo de Deus. Agora o capítulo 25 desse mesmo livro que você está com ele aberto, Êxodo, capítulo 25, verso 8, Moisés estava peregrinando com o povo, lembram? No deserto, estavam caminhando. Deus então agora convida Moisés para subir ao monte. E o capítulo 25, verso 8, Deus dá uma ordem para Moisés. Qual foi a ordem que Deus deu? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha o detalhe agora. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. Moisés teve a visão do santuário celestial. E aí Deus pediu que Moisés fosse fidedigno,
que ele fizesse um santuário nesta terra, um modelo do santuário celestial. Então agora você tem um rito, você tem agora uma forma diferenciada de exercer o santuário na terra. Por quê? O santuário no céu, lembra? Monte da congregação, monte da herança, paraíso, a habitação de Deus. O santuário antes do pecado, o foco dele é a sala de controle de todo o universo. Tudo acontece e aconteceu de dentro do santuário, pois é a habitação de Deus. Agora, quando o pecado surge, Deus transfere esse santuário para a terra, pedindo então que Moisés construísse um semelhante ao céu, e Deus agora transmite a Moisés um ritual diário chamado de Tamide para resolver o problema do ser humano. E sabe qual é o maior problema do ser humano? É o pecado. Era neste santuário terrestre que Deus exercia a função para eliminar o pecado. E tudo que acontecia no santuário, menos o bode Azazel, representava a Cristo. O candelabro representa Cristo, os pães da presença representam Cristo, a mesa representa Cristo, a pia representa Cristo. Tudo representava ao ministério de Cristo. Não é claro que você não vai pegar coisa por coisa no santuário e vai querer fazer uma aplicação. Mas, por exemplo, quando você pega Jesus em João capítulo 6, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o santuário era dividido em 3 partes: pátio, santo e santíssimo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então são linguagens do tipo que alcançou o antítipo. Percebeu? Então, quando nós olhamos para Êxodo capítulo 25, Deus pediu que Moisés construísse um santuário na terra. E esse santuário, ele deveria ter um ritual para resolver o problema do ser humano. Tudo bem, mas a pergunta é: como surgiu o grande conflito? A resposta é o santuário de Deus. Lembra que Moisés constrói um santuário semelhante ao santuário celestial. Por que eu estou repetindo isso? Para ficar fixo na sua mente que existe um santuário no céu. Ellen G. White diz que um dos últimos pecados nesta terra, principalmente do próprio povo de Deus, é negar a existência de um santuário. E o santuário ele está presente na Bíblia de maneira direta e indireta. Se você tirar o santuário da Bíblia, a Bíblia perde a sua função. Porque tudo acontece de dentro do santuário. Tudo é resolvido dentro do santuário. Percebe? Porque essa doutrina é de extrema importância, e a Mensageira do Senhor, no livro Grande Conflito, na página 488, ela diz: o assunto do santuário deve ser melhor compreendido pelo povo de Deus. Precisamos compreender melhor o plano da salvação. E para entender melhor o plano da salvação, eu tenho que entender melhor o ritual do santuário. Então, pastor, aonde surgiu o pecado? O pecado surge dentro do santuário. Mas como assim? Vamos lá. Eu vou convidá-lo a entrar comigo dentro do santuário celestial. Tudo bem? Vamos lá para Ezequiel, capítulo 28. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28. Para que possamos, então, entender esse quadro de grande conflito. O capítulo 28, a partir do verso 12, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sádio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Você percebe que o texto está falando aqui de Lúcifer. Quando ele foi criado, era perfeito em tudo o que fazia. Perceberam qual era a roupa que ele vestia? Ele foi chamado de sinete da perfeição. Algumas traduções dizem que ele era aferidor de medida, uma forma.
Esse anjo, ele era perfeito em tudo aquilo que ele fazia. O verso 14 diz mais ainda sobre ele. Tu eras querubim da guarda. Querubim. Vamos para o santuário. Entramos no santuário. O que nós temos? Nós temos a mesa da presença, os pães, nós temos o candelabro, nós temos o altar de incenso. Estamos no local santo. Agora vamos abrir a cortina. Nós temos então a arca da aliança. Em cima dela nós temos o propiciatório e logo depois nós temos dois querubins, uma asa levantada e uma outra abaixada, e eles estão ali em posição de reverência, olhando para a lei de Deus. Esses anjos são chamados de querubim. Lembra que o santuário daqui é uma sombra? Amigos, quem era Lúcifer? Era um querubim. Era um querubim ungido. Aonde ele habitava? No local santíssimo. Você já leu o livro História da Redenção? Abaixo de Cristo, ele era o mais honrado no céu. Ele foi o sinete da perfeição. Ele foi colocado como uma forma para a criação dos outros anjos. Ellen White descreve isso muito bem. Agora nós olhamos aqui para este texto e ele estava dentro do local santíssimo. Mas aí os versos diz mais ainda sobre ele. Olha o que diz o verso 15. Perfeito eras. Olha, já jogou para o passado. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanando, fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ele foi expulso do monte de Deus. Lembra o que é o monte de Deus? O santuário. A linguagem usada tanto por Ezequiel quanto por Isaías. Ele é expulso do Monte Santo de Deus, o lugar santíssimo. Ele estava na presença do Pai, ele é expulso. Por que ele é expulso? Isaías capítulo 14 nos apresenta por que ele foi expulso. Ele desejou estar acima das estrelas, ele desejou ser o próprio Deus, ele cobiçou o trono de Deus, ele queria estar no lugar de Deus. Agora, como isso surgiu no coração dele? Paulo diz que isso é o mistério da iniquidade. Nós não sabemos explicar como um anjo que era perfeito em todos os seus caminhos permitiu que o mal nascesse no coração dele. Não há explicação para isso. Nós, seres humanos, não conseguimos. Mas a Bíblia diz que foi cobiça, que foi inveja, que foi desejo, que acaba sendo sinônimos, tendo a mesma tradução essas palavras. Mas o que ele fez? Quando ele não concordou, então, de ser uma pessoa fora da Santíssima Trindade, porque ele queria estar dentro da Trindade, como ele não participou da criação, ele começou então agora a fazer um comércio no céu. É o que diz aqui Ezequiel capítulo 28. E essa expressão comércio, quando foi traduzida para a nossa linguagem, ela teve aí uma inerrância bíblica, ela perdeu um pouco do seu conteúdo, porque a palavra usada aqui é recular no hebraico, e a palavra recular no hebraico significa política. Sabe o que ele fez no céu? Uma campanha política. Ele começou a visitar anjo por anjo. E ele começou a questionar a autoridade de Deus. Ele começou a questionar que Deus, na realidade, era um mentiroso, que Deus era arbitrário, que Deus não havia concedido o livre-arbítrio para cada um dos anjos, que os anjos não eram seres livres. E após então agora Deus apresentar Jesus como tão santo quanto ele, tão divino quanto ele, Cristo assentado no trono, ele então começou a indagar aquilo no seu coração e ele propôs algo que nunca dobraria os seus joelhos perante Jesus Cristo. Ele estava com os joelhos dobrados e ele colocou isso: nunca mais dobrarei os meus joelhos perante Cristo. E ele levanta e ele começa então agora a realizar o seu ministério. É chamado então por Ezequiel como multiplicação do teu comércio. A palavra recular, política. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia. E ela é muito bem ilustrada na vida de Absalão. O rei Davi estava velho, estava doente, já não conseguia mais sair para as guerras. Então Absalão tentou usurpar o trono do pai. Sabe o que ele fez? Campanha política. Ele foi para os portais de Jerusalém,
bem cedo, e quando as pessoas chegavam, ele dizia: ó, meu pai está doente, meu pai não tem condições de atendê-los, mas se eu fosse rei em Israel, se eu fosse rei em Israel, eu atenderia você aqui mesmo, eu resolveria o seu problema aqui mesmo. Então levantaram-se um grupo de pessoas e exaltaram então Absalão, e ele foi então aclamado como rei em Israel, em Jerusalém. O que ele fez? Um recular, um plano político, a mesma coisa que o diabo estava fazendo no céu. Só que aí o texto bíblico diz que houve uma batalha no céu. Sabe onde está esse texto? Apocalipse, capítulo 12, no verso 7. Último livro da Bíblia, escrito pelo evangelista João na ilha de Patmos. O capítulo 12, o título dele poderia ser o capítulo do grande conflito. Ele fala do conflito na terra, ele fala do conflito no céu, ele fala do conflito que o remanescente de Deus sofreria. É o capítulo que fala do grande conflito. Mas o capítulo 12, verso 7, ele para um momento, João, inspirado por Deus, é claro, e recebendo ali a revelação, ele então narra como foi a expulsão desse anjo do céu. Apocalipse 12, verso 7 diz assim: houve peleja no céu. Ponto. Segurei. A palavra peleja aqui é a palavra polemos no grego. E a palavra polemos no grego é conflito de ideias, desentendimento. O primeiro conflito que acontece no céu não é um conflito de guerra, mano a mano, um pegando uma arma para expulsar o outro. Não é esse conflito de imediato. O primeiro conflito é um conflito de ideias. Satanás, ele monta ali um grupo de anjos que concordaram com ele, e a Bíblia é clara em dizer que a terça parte dos anjos estavam ali com ele. Ele havia tentado outros também, tentou o seu comércio, o seu recular, o seu plano político, mas nem todos deram ouvido para ele. Mas a terça parte estava com ele. E a terça parte agora estava ali ao lado de Satanás. De um outro lado estava Cristo e os seus anjos. E ele começou então a apresentar os seus argumentos. E quando ele percebeu que ele não poderia vencer, sabe o que ele fez? Aí o texto bíblico diz assim: também pelejaram o dragão e os seus anjos. Agora muda a palavra, ela é conjugada. E quando o verbo pelejar é conjugado, ele é usado como polemel. A palavra polemel significa batalha, luta, conflito, guerra. Entenderam? O primeiro conflito é um conflito de ideias, é um debate. Mas o segundo conflito é um conflito de guerra. E aí ele diz então: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Satanás então é expulso do céu. Mas a pergunta agora é a seguinte: ele foi expulso do céu. Lembram que ele queria participar da criação? Ainda não existia o planeta Terra. Aonde ele estava? Ele estava vagando nas galáxias. Ellen G. White diz que ele estava passando de planeta a planeta. E nesse processo, enquanto ele estava por lá, a Terra estava sendo criada. E quando Deus acabou de criar todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra, você percebe que Deus, ao criar todas as coisas, Deus inicia de um processo da desordem para a ordem. A expressão usada é torru, borru, sem forma e vazia. Deus pega algo que não existia, um nada, e do nada ele cria as coisas. Então você tinha um mundo inanimado, ele passa a ter vida, ele se torna animado. Um mundo incolor passa a ter cor. E Deus cria tudo perfeito. Isaías chega a dizer que a terra foi criada para ser habitada. Deus criou tudo em perfeita harmonia. A terra foi criada para ser coroada com a obra-prima da criação, o homem e a mulher, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Depois que Deus cria o homem, que ele cria a mulher. Ele então agora cria uma casa para eles, chamado Éden. Ele casa aquele casal, e o texto diz que ele plantou esse casal dentro do jardim e deu uma ordem para que eles pudessem cuidar de tudo, pois tudo pertenciam a eles. E a expressão usada aqui é a expressão de mordomo, administradores. Eles deveriam administrar. Lembrando, eles foram colocados para administrar, porque a terra tem um dono.
A terra é de Deus. E o salmista Davi, no Salmo 24, verso 1, deixa isso bem claro para mim e para você. Então, Adão e a sua esposa estavam no jardim do Éden. Tudo pertencia a eles. Eles poderiam comer tudo livremente. Havia apenas uma restrição: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o único local que poderia trazer consequências eternas. Era o único local que poderia trazer problemas para Adão e para sua esposa. E você conhece bem a história? Um dia a mulher estava passeando pelo Éden, Satanás estava estudando qual seria o tempo oportuno para atingir ou Adão ou Eva, e a mulher estava no lugar aonde não deveria estar. Ela dialogou com quem que não deveria dialogar, e a voz foi tão doce, tão suave, que ela acreditou que estava ouvindo o próprio pensamento. Ela acreditou que ouvia o próprio pensamento. E o diabo, então, encarnado numa serpente, é a primeira sessão espírita que nós temos em terra. Ele havia dito para os anjos que só ele teria condições de fazer o santo par cair. Ele não permitiu que nenhum outro anjo caído viesse àquele local. Deveria ser ele. E lembrando que Adão e Eva recebiam visitas de Jesus Cristo. Cristo havia dito para eles sobre o conflito nos céus. Cristo havia dito que o inimigo só teria acesso a eles através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva resolveu arriscar. E ela estava naquele local. E ela ouviu uma voz doce, acreditou que era o próprio pensamento. E ela começa a dialogar agora com aquela serpente. E a serpente então faz Eva comer o fruto. Após Eva comer o fruto, ela leva para o marido também come o fruto. Sabe o resultado? Pedro diz que o vencido torna-se escravo daquele que o venceu. Sabe o que isso significa? Adão perdeu o seu trono. Adão era o representante legal do planeta Terra. Era Adão que deveria representar o planeta Terra, mas representar o planeta Terra aonde? Ellen G. White diz, no local chamado Concílio Celestial. E esse local é um mistério para nós, não sabemos se é no terceiro céu, aonde é. Mas ela diz que há um local onde os filhos de Deus se reuniam para prestar relatórios. Quem prestava relatórios da terra? Jó capítulo 1, verso 6. De onde vens, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Satanás achava-se no direito de representar o planeta Terra. Ele achava-se no direito de ser o dono desta terra. Lembra quando Cristo esteve aqui? A tentação no deserto? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Lembra o que Cristo disse em João capítulo 12? É chegado a hora de ser expulso o príncipe deste mundo. Expulso da onde? Ele foi primeiramente expulso do céu. Sabe o que aconteceu na cruz? Jesus expulsou ele do concílio celestial. É por isso que Apocalipse capítulo 5 diz que Cristo nos comprou com seu sangue. Mas nós não pertencemos a Cristo? Claro que sim. Mas quando o texto de Apocalipse capítulo 5 diz que ele nos comprou com seu sangue, significa que Cristo agora se assenta no trono e ele torna-se o nosso representante legal em todo o universo. Quem é o representante do planeta Terra? Jesus Cristo. E como ele conseguiu essa vitória? Na cruz do Calvário. Então, quando Jesus diz, eis que é expulso o grande príncipe deste mundo, o príncipe é Satanás. E ele está sendo expulso agora do concílio celestial. Não é ele mais que representa o planeta Terra. Quem representa agora o planeta Terra é Jesus Cristo, amém? Mas você percebeu, amigos, que Apocalipse capítulo 12 já nos apresentou duas expulsões? A primeira delas, no céu. A segunda, no concílio celestial. Só que Apocalipse 12 me apresenta mais uma expulsão. E ela está no verso 10 adiante. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador. Foi expulso do concílio celestial, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa durante o dia e durante a noite. Lembra que ele estava lá acusando Jó? Jó capítulo 1, Jó capítulo 2. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa durante o dia e durante a noite, diante do nosso Deus. Agora vem um outro detalhe. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem? Quem venceu pelo sangue do Cordeiro? A primeira expulsão é do céu. A segunda expulsão é do concílio.
Sabe aonde é a terceira expulsão? Do coração humano. Do coração humano. A terceira expulsão cabe a mim e cabe a você. Expulsá-lo de dentro do nosso coração. Quem está em primeiro lugar no seu coração? Sabe aquele texto que é usado muito fora de contexto? Apocalipse 3, verso 20, onde diz: eis que estou à porta e bato. Você já ouviu vários apelos? Às vezes o pastor prega na igreja e diz: ei, na porta de quantos aqui Jesus está batendo nessa noite? E quando eu vejo irmãos levantando a mão, eu digo: misericórdia, Senhor. Jesus, se ele está batendo, de que lado ele está? Ele está do lado de fora. E quem está lá dentro ocupando o lugar que pertence unicamente a ele? Entenderam? A terceira expulsão é do coração humano. E Cristo diz que nós podemos fazer pelo sangue do Cordeiro. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus Cristo disse em João capítulo 15, sem mim nada podereis fazer. Paulo diz que em Cristo eu posso todas as coisas. Amigo, a expulsão do coração humano, somente eu e você temos condição de fazê-lo. Quem está ocupando o primeiro lugar no seu coração? Eu gostaria que você pudesse tomar uma decisão hoje, agora, você que está ouvindo essa mensagem. Essa mensagem foi preparada para você e Jesus está convidando, ele está dizendo: filho, eu quero habitar na sua vida, eu quero habitar no teu coração. Mas é você que tem que abrir a porta para que eu possa entrar, pois eu estou batendo. Tem alguém, tem algo ocupando um lugar que pertence unicamente a mim. Do céu Jesus resolveu, do concílio celestial Jesus resolveu, e ele quer resolver do meu e do seu coração também. Mas a escolha agora é minha e sua. De que lado você quer ter Jesus? Do lado de fora ou do lado de dentro? Enquanto você escuta esta música, essa música fala justamente isso. Cristo precisa ser o primeiro no seu coração. Se for o seu desejo, feche os seus olhos, faça desta música um louvor, uma entrega, uma decisão. No final, vai aparecer para você o número do pastor Emanuel. Mande um WhatsApp para ele, ele está aqui, prontinho para responder. Diga: pastor, eu tomei a decisão, eu quero entregar minha vida a Cristo Jesus, porque o meu coração pertence unicamente a Jesus Cristo, pastor. Eu já entendi o plano, eu entendi o grande conflito, começou no céu, veio para a terra, ele é expulso do concílio celestial, mas ele precisa ser expulso também da minha vida. E é chegado o momento, pastor, eu quero nascer de novo, eu quero ser batizado para a honra e glória de Deus. Se for o seu desejo, mande um zap agora para o pastor Emanuel dizendo: pastor, eu aceito, eu quero entregar minha vida a Cristo Jesus. Ouça essa música em espírito de oração. Senhor, se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim.
depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, vamos lá, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém. Que música linda, não é verdade? Ela não fala forte aos nossos corações, mas o que adianta ouvir uma música tão linda se não tomarmos uma posição dele ser o primeiro em nosso coração? Você tomou essa decisão? Amém. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque o sangue de Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado. Obrigado por entendermos que um dia, Pai, o Senhor veio a este mundo, o Senhor morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós, mas ressuscitou, voltou aos céus e está intercedendo por cada um de nós. E o maior desejo do seu coração é habitar no nosso coração. Então, Pai, nós falamos sim, Ele é seu, Ele pertence unicamente a Ti, Pai. Como cantamos neste lindo louvor, Ele é o seu trono. Então, Pai, tome conta da nossa vida. Não permitas que o inimigo venha ter vitórias sobre nós, pois nós te oramos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, um forte abraço para você.